Paz, Senhor, meus irmãos. Hoje iniciando a lição de número 7 e 8, o Evangelho segundo João. Os irmãos estão vendo aí que eu estou com um computador aqui na minha frente e eu, irmãos, resumi um pouco do livro, passei para alguns slides aqui para nos ajudar. Pelo fato de hoje a gente estar gravando as duas aulas. Nos vídeos anteriores a gente fez um vídeo, gravou às 5, depois a gente fez um outro vídeo e gravou às 6. Pelo fato do tempo ser mais curto, irmãos, durante essa semana, para mim, eu decidi fazer um resumo aqui e nesse vídeo estaremos gravando as duas lições. Peço que os irmãos tentem aí dividir, estudar como for melhor para os irmãos. Portanto, esse vídeo talvez ele fique num tempo um pouco mais longo que os vídeos anteriores. A lição de número 7, irmãos, ela inicia na página 101. Logo, como eu falei, o Evangelho segundo João. Para muitos, o Evangelho segundo João é o livro mais amado de toda a Bíblia. Ele mostra-nos coisas que não estão contidas nos Evangelhos sinóticos. Ele fala de forma peculiar sobre a divindade de Jesus. Os irmãos devem se lembrar da nossa aula passada, quando nós falamos a respeito dos Evangelhos sinóticos, que tem a mesma visão, que seria Mateus, Marcos e Lucas. Já João, ele não retrata a vida de Cristo numa perspectiva histórica. Ele vai retratar Jesus já na perspectiva divina, como Filho de Deus. E nessas duas aulas e também na nossa próxima lição, ainda estaremos falando um pouco a respeito do Evangelho segundo João. O autor, irmãos, como já diz do próprio nome, é o apóstolo João. Apóstolo João que andou com Cristo Jesus, foi um dos 12. Ele era pescador, irmãos, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Ele cresceu em Betsaida e depois ele foi morar em Éfeso. Aqui na página 103, no terceiro parágrafo, João permaneceu em Jerusalém até aproximadamente 66 depois de Cristo, quando mudou para Éfeso, onde, conforme a história, assumiu o bispado das igrejas da Ásia Menor por 25 anos. João escreveu 5 livros do Novo Testamento, e somente Paulo o excede em número de livros escritos. Nós devemos lembrar aqui que João, ele escreveu, obviamente, o Evangelho de João, ele escreveu as 3 epístolas de João, e também o Apocalipse, dando aí num total de 5 livros. Somente Paulo, no Novo Testamento, escreveu mais do que João, e a gente obviamente entende, irmãos, que isso sob inspiração divina, Onde foi escrito segundo João? Dizem que o Evangelho segundo João foi escrito em Éfeso, entre o período de 80 a 95 depois de Cristo. Nessa época, irmãos, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo já haviam morrido. Eles morreram lá pelos idos de 67, 68 depois de Cristo. E Jerusalém tinha sido destruída no ano 70 depois de Cristo. Jesus já tinha profetizado a queda de Jerusalém. Depois, irmãos, de Jerusalém ter sido destruída, a igreja começa a sofrer uma perseguição muito grande por parte dos romanos. Nessa época nós já tínhamos aqui o gnosticismo operando, tomando parte dessa destruição. Foram duramente combatidos pelo apóstolo, inclusive a carta, o Evangelho, aliás, irmãos, o Evangelho de João é também para combater o gnosticismo e afirmar a soberania de Cristo, do poder de Jesus. Quando João ele escreveu o 4º Evangelho, os sinóticos já haviam sido escritos muitos anos antes. Indiscutivelmente, João estava muito bem preparado para tal obra, porquanto, além de ter convivido com o Mestre, privara da companhia da mãe de Jesus em sua casa por vários anos. O propósito do Evangelho de João, nós temos no versículo do capítulo 20 e no versículo 31, que diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Já o tema, irmãos, o Verbo divino e eterno se fez carne, a fim de trazer salvação ao homem. Na página 104, irmãos, nós temos alguns dizeres aqui importantes para comentar. João,
é o evangelho da salvação. É para novos e velhos convertidos. É para aquele que tem sede espiritual e para aquele que já bebeu bastante da fonte eterna. É para o homem humilde, simples, como também para a pessoa sábia, culta e inteligente. É, enfim, o evangelho universal. Nós devemos nos lembrar, né, irmãos, que sempre quando nós formos estudar os livros da Etade, nós devemos também termos lido a parte que é descrita biblicamente. Não adianta a gente ler somente o livro da Etade e não ler a Bíblia. É necessário que você tenha estudado na sua casa o Evangelho de João, pois esses textos, irmãos, são somente um apoio. E como nós estamos agora distanciados fisicamente, onde a gente poderia conversar e tirar as dúvidas, somente pelo vídeo a nossa aula fica um pouco defasada. Já no texto 2, irmãos, nós temos aqui a natureza do Verbo divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O vocábulo verbo é a tradução do grego logos. Logos revela ser o ser cuja existência excede o tempo. É a preexistência do Filho de Deus, sendo ele, portanto, eterno, sem princípio nem fim de dias, como a gente acabou de ler aqui o versículo de João, capítulo 1, versículo 1. Como referência a Cristo, a palavra logos tem um sentido muito peculiar, apropriado porque nele estão escondidos todos os tesouros da divina sabedoria, os infinitos pensamentos de Deus. Já, irmãos, em João, no capítulo 1, no versículo 3 ao 5, indica o Verbo em relação à criação, a sua obra antes da encarnação. Refutemos qualquer pensamento sobre a possibilidade de um outro recurso criativo fora do Verbo. Como diz no versículo 3, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, ele já era, irmãos, antes mesmo da criação do mundo. O Verbo era Deus, estava com Deus. Jesus já era, irmãos, antes mesmo da criação do mundo. A vida nele estava, e a vida era a luz dos homens. A palavra luz é encontrada no livro pelo menos 21 vezes. A perfeita conexão entre luz e vida, como diz o Salmo 36:9. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Em João, capítulo 1, versículo 5, lemos: a luz resplandece nas trevas. A luz está brilhando no mundo, está conflitando com as trevas, produto da ignorância, da desobediência e do pecado. Indiscutivelmente, a luz prevalece sobre as trevas e jamais será ofuscada. Ela ilumina o caminho que leva o pecador a Cristo. Aqui nós vemos, irmãos, a natureza do Verbo divino, a natureza de Cristo. Antes de ser encarnado, Jesus é Deus. Jesus estava com Deus. Nós também podemos nos lembrar, irmãos, reforçando aqui a natureza de Cristo, a divindade, quando no Gênesis fala da criação do homem. E o próprio Deus diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, naquele momento Deus não estava sozinho. Jesus estava com Deus e o próprio Espírito Santo estava com Deus, reforçando que a natureza de Cristo ela não é somente, irmãos, humana, encarnada, ela é divina. Já, irmãos, no texto 3, nós temos a manifestação do Verbo divino. Nós temos alguns versículos aqui. João, capítulo 1, no verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Já no versículo 29 do mesmo capítulo: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, irmão, citando o testemunho, de João Batista, assim que ele vê Jesus, ele declara
esta frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Manifestação do Verbo divino. Em João capítulo 1, versículo 15 a 34, nós temos aqui encerrando o testemunho de João Batista. Que disse ele ao testemunhar sobre Jesus Cristo? Nós temos aqui, irmãos, da letra A ao H. Jesus é a luz dos homens. Nós temos os versículos aqui, é necessário que os irmãos leiam. Quem veio depois de João era antes dele. Ele mesmo, João Batista, não é o Cristo. Ele, João Batista, era apenas uma voz. Jesus é infinitamente mais digno do que ele. Jesus é o Cordeiro de Deus. O Espírito desceu sobre Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Já, irmãos, em João, no capítulo 1, no versículo 17, nós temos um versículo que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Mostra a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é caracterizado pela lei de Moisés, enquanto que o Novo Testamento revela a graça e a verdade divina, oriunda de Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus. O Antigo Testamento ele revela a lei como se fosse um espelho para nós. Nós olhamos para a lei e vimos o quanto nós somos pecadores e somos dependentes, carentes de uma ação divina para que haja uma reconciliação entre nós e Deus. Essa ação divina foi Cristo, fazendo ali, o seu sacrifício na cruz do Calvário, reconciliando nós, outrora inimigos de Deus e agora declarados filhos de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus. No Novo Testamento é declarado graça e verdade, na verdadeira essência da palavra e significado daquelas leis, que era apontar a necessidade de nós buscarmos a Cristo Jesus, o único que pode nos fazer agora filhos de Deus. A concepção do Messias como Cordeiro de Deus, tomando sobre si o pecado do mundo, abrange a ideia de sua morte em termos de sacrifício vicário e redentor. Jesus é o Cordeiro de Deus, cuja completa obediência cumpriu os sacrifícios típicos que eram oferecidos no templo. Nós nos lembramos, irmãos, também que no Antigo Testamento, ali quando as pessoas vinham ali sacrificar, era para que aquele animal recebesse como se fosse uma punição pelos pecados daquela pessoa. Ninguém era capaz de morrer pelo próprio pecado. Nós já explicamos isso em sala de aula, lembrando que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, mesmo se eu quisesse morrer para garantir a minha própria salvação, não adiantaria nada, porque a minha própria morte já é a consequência do meu pecado. Portanto, Cristo, que veio, que era Deus, é Deus, se encarnou em ser humano, homem, não cometeu o pecado e morreu, assumiu, irmãos, a responsabilidade de morrer pela humanidade. Ele sim se faz um completo sacrifício. Morreu sem merecer, morreu para que os nossos pecados fossem apagados e a gente tivesse, irmãos, agora um novo relacionamento com Deus. Glória a Deus. O homem por si mesmo, por suas próprias prerrogativas, não pode transformar-se em filho de Deus. Ninguém, através do seu poder e sua vontade, pode conquistar o reino de Deus. Somente Deus pode conceder tamanho privilégio. Isso faz de João, capítulo 1, versículo 14, um dos versículos mais amados das Sagradas Escrituras, como nós vemos anteriormente, irmãos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vimos a sua glória, que é, irmãos, a glória de Cristo, através do seu sacrifício, da sua ressurreição, que nos faz hoje filhos de Deus. Já, irmãos, no texto 4, os irmãos relembram aqui o que eu falei no início desta gravação, que isso, irmãos, não substitui a nossa aula em classe. A nossa aula fica defasada porque
nós não temos aqui os comentários dos irmãos. Então eu reforço aqui, irmãos, lá no grupo do WhatsApp, os irmãos que tiverem uma dúvida ou quiserem comentar algo a respeito da lição, os irmãos têm a oportunidade. E nós, assim que tivermos tempo, irmãos, estaremos respondendo ali, né? Conforme as dúvidas de cada um. Então, a nossa aula, irmãos, ela vai ser um pouco mais, né, rápida, pelo fato de a gente não comentar muito, porque estamos distanciados fisicamente. Mas como a própria palavra diz, irmãos, o apóstolo Paulo diz para Timóteo que a palavra não está presa. Por mais que nós estamos hoje, né, enfrentando meio que uma prisão dentro de nossas casas, né, pelo fato de estarmos passando por essa pandemia, a palavra ela não está presa. Então leia a palavra, estude a palavra, e se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição, irmãos. Já no texto 4, nós vamos falar um pouco do ministério público do Verbo Divino. João, no capítulo 1, irmãos, e no versículo 35 ao 51, ele menciona a primeira visita de Jesus à Judéia e os primeiros discípulos, que é algo peculiar, irmãos, do Evangelho de João, que cita, né, ali o primeiro ano do ministério de Cristo. Os evangelhos sinóticos, eles já não falam, né, sobre isso. Vemos agora João Batista apontando Jesus pela segunda vez como Cordeiro de Deus. João Batista aqui está falando com dois de seus discípulos, um chamado André e o outro podendo ser João ou Filipe. Nós não temos na Bíblia o nome desse segundo. Esses de imediato seguem o Mestre Jesus e tornam-se seus discípulos. E temos uma frase aqui, irmãos: o verdadeiro pregador não atrai pecadores para si, mas para Cristo, né? E era a responsabilidade de João Batista, era preparar o caminho para o Senhor. Então aqueles que estavam com ele ali revelava, né, quem era o Cristo, Jesus. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eles, vendo a Cristo, foram ali segui-lo. Jesus vira em Natanael um homem que aprendera das Escrituras sobre o Messias que havia de vir. Era um homem cauteloso, sem dolo. Quando nós lemos sem dolo, não quer dizer sem pecado, irmãos, né? Ele era um homem sincero, reverente, entusiasmado, pronto a ser convencido da verdade. Daí recebeu uma visão mais ampla. Natanael foi o primeiro a anunciar Jesus como o Filho de Deus, o Rei de Israel. Isso está lá no versículo 49, do capítulo 1. Alguns dos milagres, irmãos, de Jesus, nós estamos citando o ministério, então aquilo que ele realizou, irmãos, nesse período de ministério. Nós temos alguns dos versículos, alguns, irmãos, aliás, dos milagres, e eu gostaria de lê-los aqui. Os irmãos têm também na página 109. A água transformada em vinho, a cura do filho de um oficial do rei, a cura do paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre o mar, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e o milagre da grande pesca. Nós vemos aqui, irmãos, Jesus realizando vários sinais e maravilhas ali na Judéia, né? No tempo seu de ministério. Infelizmente, né, irmãos, mesmo assim Jesus ele enfrenta oposição. Deparamos-nos em João 3 e 2 com o encontro de Jesus com o príncipe dos judeus, Nicodemos. Desse encontro resultaram as palavras enfáticas de Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso só pode acontecer quando a palavra de Deus ela é aplicada à consciência e ao coração pelo Espírito de Deus. A única coisa que tem produzido novidade de vida em seres humanos é a revelação de Deus em Cristo, segundo a sua palavra, operando eficazmente pelo Espírito Santo. Os irmãos devem se lembrar, em algumas de nossas aulas anteriores, nós falamos um pouco da participação divina na conversão do homem e também a participação humana na conversão. Nós vemos aqui a participação divina, né? Somente a palavra, pelo Espírito de Deus, somente ela. Se ela entrar no coração do homem, opera-se uma transformação. Mas lembrando, irmãos, que para isso acontecer deve haver a participação humana. Quando o homem ele tem fé, ele acredita e ele tem a atitude de buscar a Cristo, né? De se render aos pés de Jesus. Obviamente que isso, irmãos, já inclui a participação do Espírito Santo. Ambas trabalham ali em conjunto, né? Não adianta o Espírito
tocar no homem, mas se o homem não tiver a atitude de se render aos pés de Jesus, vai ser uma coisa em vão. Então, é necessário a gente reconhecer também isso. João, no capítulo 3, versículo 22 a 36, registra o testemunho final de João Batista. Esse, juntamente com os discípulos de Jesus, batizavam. A questão com um certo judeu acerca da purificação, nós temos no versículo 25, tinha o propósito de suscitar rivalidade entre João Batista e Jesus quanto ao valor do batismo. Mas João Batista não aceitou uma posição de rivalidade. Ele se considerou apenas o amigo do esposo, a alegrar-se com a sua voz. Já no versículo 32 ao 36, contém um comentário do apóstolo Amado. Ressaltando as palavras do versículo 36, queremos considerarmos a frase comentada no tempo presente do indicativo. Aquele que crê, tem. Sempre nos inclinamos a aceitar melhor. Aquele que creu terá. Mas na realidade é a fé atual que goza a vida abençoada. Então não aquele que creu, mas aquele que crê. Aquele que crê, tem. Aquele que creu, irmãos, ele teve. Nós é necessário que continuemos crendo, continuemos, irmãos, ali operando, desenvolvendo a nossa fé e a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós vemos também um detalhe aqui, irmãos, na pessoa de João Batista, que o próprio Cristo dá testemunho dele, né, fala que homem nascido de mulher não teve maior que João Batista, e João Batista, trazendo ali o testemunho sobre Cristo, ele mesmo diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então nós vemos aqui, irmãos, João Batista realmente assumindo a sua posição, né? Não querendo, irmãos, ser mais do que aquilo que era para ele ser. Ele preparou o caminho e depois ele declarou ali que Jesus Cristo era maior. Jesus era o Cordeiro, irmãos. Nós vemos a posição de um servo de Deus, né? Que sabe a sua posição, sabe para o que é chamado e é obediente. Já no texto 5, irmãos, nós vamos falar um pouco acerca da oposição ao verbo divino. Nós sabemos, irmãos, e nós já temos estudado os evangelhos sinóticos, nós sabemos que Cristo realizou vários milagres, né, vários sinais, mas mesmo assim ele encontrou oposição dos judeus. Isso, irmãos, obviamente era para que as escrituras, né, fossem ali confirmadas, realizadas na vida de Cristo. Passando para João no capítulo 5, vemos também o terceiro milagre efetuado por Jesus, a cura de um paralítico que estava deitado junto ao tanque de Betesda. Há 38 anos aquele homem achava-se enfermo. Vem então Jesus e com o poder da sua palavra cura-o. Sua enfermidade era fruto do pecado. Ficou são e sob a responsabilidade. Não peques mais. Os judeus, irmãos, demonstrando insensibilidade espiritual diante do milagre, irmãos, diante do poder de Deus, são possuídos por hostilidade mortal e querem então matar Jesus. Por quê? Porque ele quebrantava o sábado e dizia, irmãos, que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus declarava a verdade, irmãos. Dizia que Deus era o seu Pai e fez-se igual a Deus porque era Deus. De fato, Jesus era Deus. E ele quebrantava o sábado, irmãos, como ele mesmo, né, ali declarou, né, o meu Pai trabalha e eu também trabalho, né, continuo trabalhando. E ele demonstrou ali, irmãos, para os judeus, para os fariseus, né, quem tem uma ovelha, né, que se cair, né, num buraco no sábado, você não vai tirar, então não é lícito eu fazer o bem também para este homem, em outro milagre de Cristo. E Jesus ele operava os milagres, mas pelo fato dos judeus, dos fariseus estarem cegos, irmãos, nas leis de Moisés ali, eles acabavam por entender que aquilo era uma afronta, né, a Deus e não a própria revelação de Cristo a eles. As palavras, conforme João, no capítulo 5, versículo 21 e 24, também não agradaram os judeus. Ele, o doador da vida, ele, juiz, também Jesus falara do testemunho duradouro e contínuo que Deus dera a seu respeito, né, no Antigo Testamento. Os judeus, porém, estavam cegos a toda esta magnífica realidade. As perseguições dos inimigos não intimidavam Jesus. Ele continuava o seu ministério. Jesus
já sabia, irmãos, qual era o final de sua missão na terra. E sabedor disso, né, que enfrentaria a oposição, mesmo assim ele continuou, não temeu, né, aquela perseguição, até porque ele já sabia no que iria culminar, né, toda a sua vida na terra. João 7 registra a quarta e última visita de Jesus à Judéia. Notamos aqui a incredulidade de seus próprios irmãos, que achavam que Jesus deveria mostrar o seu poder, que, segundo entendiam, não passava de façanha espetacular. Seus próprios irmãos recusaram-no como filho de Deus. Então nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo não enfrentou a oposição somente, né, dos fariseus, dos doutores da lei da época, mas até na sua própria casa, dos seus irmãos. Nós sabemos que posteriormente os seus irmãos creram, né? O próprio irmão de nosso Salvador Jesus Cristo, Tiago, foi um ali, né, dos pastores, que é assim que nós podemos chamar, né, da igreja de Jerusalém. Porém, irmãos, nesse momento Jesus enfrenta oposição até dentro da própria casa. Muitos dos que presenciaram os milagres de Jesus creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e conhecendo: esse homem faz muitos sinais. Então o sinédrio passou a planejar a respeito de como matá-lo. Caifás, o sumo sacerdote, decide que Jesus deveria morrer pela nação, pois naquela altura temiam pelos romanos. Isso está lá no versículo 48. Caifás desconhecia, né, o significado das suas palavras. Sua decisão representava nada mais que o cumprimento de uma profecia. João 11:51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Então a vontade de Caifás era que Cristo morresse pela nação. Ele não entendia o que ele falou naquele momento, mas na realidade ele estava profetizando, irmão, o sacrifício de Cristo, né, pela nação e por todo o mundo. Assim, irmãos, nós encerramos a nossa lição de número 7, nossos 5 textos. E eu peço aos irmãos, novamente, irmãos, aqui, que os irmãos comentem no WhatsApp, tragam as dúvidas, para que possa, né, enriquecer a nossa